Bom, no vídeo de hoje, a questão aqui é analisar por que se fala tanto em Revolução Francesa e não se fala em Revolução Americana. Nos cursos de Direito, principalmente, você tem a Revolução Francesa idolatrada, liberdade, igualdade, fraternidade, e as duas, tanto a Revolução Francesa como a Revolução Americana, são expoentes do período iluminista. Em 1776 é a americana, em 1789 é a Revolução Francesa. A grande diferença entre as duas talvez seja o fato de que nos Estados Unidos a escravidão foi tratada de uma forma diferente do que na França. Os Estados Unidos foi um país que admitiu a escravidão até a emenda 13 do Lincoln, de 1865. Agora tem o filme aí, o Lincoln, ficou bem legal, recomendo que assista, inclusive. Então é questionar, a ideia aqui é questionar o porquê dessa adoração com a Revolução Francesa, e vamos percorrer um pouco a história da França e ver como que eles trataram dois documentos que são muito importantes quando se fala, por exemplo, em gerações de direitos humanos. O sujeito, o indivíduo chega na faculdade, começa a estudar gerações de direitos humanos e fala, nossa, que coisa linda, que maravilha. Na primeira geração você tem lá, entre os principais documentos que são referência do período, a Constituição da França, de 1791, e você tem a famosa, essa é o master, eu recomendo que leia, são só 17 artigos, são 2 folhas, não vai tomar muito tempo. É a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, logo quando foi instaurada a Assembleia Nacional Constituinte. O primeiro período da Revolução Francesa foi a Assembleia Nacional Constituinte. Aliás, a própria Revolução Francesa, muita gente fica escutando sobre a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão e nunca nem sabe direito quando foi a Revolução Francesa, como que aconteceu, o que aconteceu. Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre isso e depois vamos ver o que tem a ver esses direitos humanos com o pensamento da França no século XVIII e XIX. E nos Estados Unidos também. Bom, a Revolução Francesa, ela é um movimento de caráter iluminista, e quando a gente fala em movimento de caráter iluminista, é importante entender que havia, na época, um questionamento do poder real. Por que é que tal sujeito está no poder e não eu? Então as pessoas começam a refletir por que é que elas mesmas não poderiam se governar, uma ideia de autogoverno. Uma ideia de autogoverno somada ainda a uma limitação do poder estatal. Então, quando você fala, toda vez que você ouvir falar em iluminismo, século XVIII, tanto Revolução Francesa como Revolução Americana, você pode colocar aí questionamento do poder real, uma ideia de autogoverno e uma ideia de limitação do poder do Estado, para evitar abusos, como ocorreram, a gente sabe que ocorreram. Você tem, inclusive na própria Declaração de Direitos Humanos do Homem e do Cidadão, está lá escrito que ninguém será considerado culpado até o final do processo. Então, o sujeito presume-se a inocência do indivíduo até que termine o processo. Tem algumas coisas bem interessantes de fato. O problema é a aplicação. O problema é o plano concreto dessa Declaração de Direitos Humanos. Fala-se, por mais bonito que seja, o que aconteceu na França. Você tem a Primeira República Francesa, criada com essa Constituição de 1791, períodos da Revolução Francesa, primeiramente a Assembleia Nacional Constituinte, para elaborar essa Constituição. Depois você tem o período das convenções, inclusive nesse período que você vai ter a Convenção Jacobina, liderada por Robespierre, e que ficou conhecida na história como o Terror Jacobino. Terror Jacobino porque as pessoas eram mortas na guilhotina frequentemente. E se você for para Paris hoje, você passa lá, está lá o local que ficava a guilhotina, que é a Praça da Concórdia, Place de la Concorde, em frente ali ao Hotel Crillon e ao Hotel da Marinha. E está lá até hoje a praça, a pessoa passa lá na praça, que legal. Tudo bem. Quando você fala, o terror jacobino é de 1793, 1794, e a Declaração dos Direitos Humanos da França é de 1789. Quer dizer, de que adiantou fazer essa declaração de direitos do homem e do cidadão, e depois chegar 5 anos depois e ficar matando um monte de gente na guilhotina, que foi o que aconteceu. Na Revolução Francesa ocorreram diversas mortes,
e não teve nenhuma aplicação desses direitos humanos, nenhum respeito ao direito natural, respeitaram porra nenhuma. E depois da Revolução Francesa, o que é pior, talvez, não sei se é pior ou se é melhor, mas qual é o término da Revolução Francesa? Lembrando que a Revolução Francesa é uma revolução burguesa. Os burgueses, manobrando o povo, lideraram para tirar a monarquia dos Bourbon do poder. Tudo bem, até inclusive tiraram lá o Luís XVI do Palácio de Versalhes, levaram o Palácio das Tulherias, que não existe mais, tem lá o jardim só das Tulherias, mas o Luís XVI foi guilhotinado 21 de janeiro de 1793, também é só mais um exemplo das guilhotinas. Tem Jean-Paul Marat, o Marat também tem o famoso quadro dele morto lá na banheira. Foi uma série de assassinatos. E se isso não bastasse, ainda, ou seja, o mesmo país que declarou todos aqueles direitos humanos, lindos e maravilhosos da declaração, além de ficar matando incessantemente ao longo da Revolução, durante 10 anos, que não teve nada de pacífico, você tem no término da Revolução, em 1799, a ascensão de um sujeitinho baixinho, de 1,53 m, acho que ele tinha 1,53 m, e ele chamava-se Napoleão Bonaparte, e o Napoleão Bonaparte, findada, a ascensão de Napoleão é o marco do fim da Revolução Francesa. É um sujeito que em 1799 toma o comando, sobressai no diretório. O diretório era uma espécie de... É como se você tivesse 5 presidentes para governar o país, e Napoleão Bonaparte era um deles, acaba tendo um destaque muito grande. E em 1804, aí é o oficial, é o marco oficial da ascensão dele, ele se autocoroa imperador. É uma retrospectiva, ele tenta fazer igual o Carlos Magno. Carlos Magno no ano 800, que também cria o Sagrado Império Romano-Germânico, também consegue essa coroação pelo Papa. E Napoleão Bonaparte faz a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, em 1804. Então a Revolução Francesa, ela termina, você tem uma matança desgraçada ao longo dela, e ela termina com a ascensão de uma ditadura, de um governo totalitário, que foi o governo de Napoleão Bonaparte, que tinha como uma das suas diretrizes uma política expansionista. A política expansionista que entrou em guerra com a Rússia, uma política expansionista um governo totalitário que também adotou nepotismo. Napoleão Bonaparte, os países que ele invadia, colocava um monte de parente para tomar conta, para administrar, o irmão dele, inclusive, o senhor José Bonaparte. E isso aí, ainda você tem, Napoleão Bonaparte fica até 1815, e o que você tem em 1815? Em 1815 é a restauração da monarquia. Pronto, então quando você fala liberdade, igualdade, fraternidade, autogoverno, democracia, o cacete a quatro, 1815, pronto, retorno da monarquia absolutista. Aí, em 1848, aí a Segunda República Francesa, que dura 4 anos. Por que ela só dura 4 anos? Teve até um presidente eleito. E ele chamava-se Napoleão III, que era sobrinho do primeiro Napoleão. Alguns dizem que não, mas na época, pelo menos dizia que era sobrinho de Napoleão Bonaparte, o primeiro, o do final da Revolução Francesa. E esse sobrinho, apesar de eleito diretamente, depois ele também acaba com a brincadeira e volta ao governo totalitário. Independente olha, eu não estou falando aqui, o governo do Napoleão III, principalmente em Paris, na época do governo de Napoleão III, você teve a prefeitura do Barão de Haussmann. O Barão de Haussmann é o cara que projetou a Paris do jeito que a gente conhece hoje. Então, aquela história dos prédios 6 andares, a Champs-Élysées. A Champs-Élysées era uma avenida originariamente de Luís XIV, mas ela foi ampliada e reestruturada na prefeitura do Barão de Haussmann. Inclusive, uma curiosidade aqui, a Champs-Élysées ela foi pensada, a largura dela, para conter uma revolução. Que caso ocorresse de novo uma revolução, o exército, na largura que a Champs-Élysées tem hoje, é a mesma avenida, tá? Com essa largura seria o suficiente para que o povo não conseguisse
dominar o exército e o exército conseguiria conter a revolução. E essa parede. Então, não estou dizendo que o governo de Napoleão III foi bom ou ruim, só estou dizendo que foi um governo totalitário. E governo totalitário não tem nada a ver com o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, respeitar os direitos humanos que eles queriam. Nenhum governo totalitário tem esse viés. E aí, depois, em 1870, temos a instauração da Terceira República. Terceira República Francesa em 1870. Essa dura um pouco mais que as outras. Essa vai de 1870 até 1940. Em 1940, no meio da Segunda Guerra Mundial, você tem a criação da França de Vichy, onde a França foi dividida em duas regiões administrativas. Região administrativa do norte, a capital era Paris. Região administrativa do sul, a capital era Vichy. Ou ainda fala-se em França livre, França ocupada. França ocupada do norte, Paris, e França livre. Livre, esse livre é bem entre aspas, é um livre com aspas gigantes do lado. França livre, França de Vichy. Agora, eu tenho, inclusive, tem um vídeo meu aqui falando só sobre a França de Vichy, a organização toda. É o vídeo 18 sobre a Segunda Guerra Mundial. Depois, quem tiver interesse em saber mais sobre a França de Vichy, assiste o outro vídeo. Aqui eu não vou ficar falando da França de Vichy, como eu falei no outro. E o que acontece? França de Vichy ao longo da Segunda Guerra, ok, foi por uma catástrofe, por força maior, caso fortuito. Hitler invadiu a França, deixou a França de joelhos e conseguiu, de fato, dominar Paris. Inclusive, fica lá o Hermann Göring, que era da Força Aérea, se instala lá no Hotel Ritz, na Place Vendôme. O senhor von Choltitz ficou no Le Meurice, em frente ao Louvre, e assim por diante. Gostaram de Paris, viu? Pessoal, os nazistas gostaram de Paris. Hitler, inclusive, ele fala que ele não quis destruir a cidade porque ele falava que Berlim era interessante ter Paris ao lado de Berlim, porque Berlim um dia seria os projetos arquitetônicos malucos e faraônicos do Hitler, ele e o Albert Speer, falavam que Paris seria uma mera sombra de Berlim. Isso era bem interessante. Ele achava realmente que ele ia construir uma coisa absurdamente grande, que deixaria o portão de Brandemburgo no chinelo. Quem fala isso também, isso está no documentário do Peter Coy, a Arquitetura da Destruição. Tá? Bom, voltando aqui, que eu acabo me perdendo um pouco, Terceira República Francesa vem em 1870. 1870. E a Revolução é de 1789, eu não sei, fica bem claro aí, você tem quase 100 anos. Quase 100 anos para você ter uma república com uma razoável durabilidade. Razoável durabilidade. Com a França de Vichy em 1940, aquela história de França livre e França ocupada, Segunda Guerra Mundial. Terminou a Segunda Guerra Mundial, aí você tem a Quarta República Francesa, em 1946, e a Quinta República Francesa, que está até hoje aí, é de 1958. Inclusive essa Constituição de 1958, ela que criou o bloco de constitucionalidade, que coloca, quando ela puxa a parte econômica da Constituição de 1946 e a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão de 1789 para integrar o corpo da Constituição de 58. Mas o importante aqui é que realmente entendam que a Revolução Francesa pode ter tido ideais maravilhosos, pode de fato ter propagado maravilhosas ideias. Porém, na prática, não houve nenhuma aplicação desses direitos humanos. Aliás, até hoje é muito questionável se você tem ou não direitos humanos, sendo Estado Islâmico agora, que está matando um monte de jornalista, degolado. Eu não sei se isso é terrorismo ou não, tem alguns que chamam de terrorismo. Os Estados Unidos vai sempre chamar de terrorismo, porque o que os Estados Unidos faz nunca é terrorismo, é sempre os outros. Mas cadê os direitos humanos? Alguém pode me falar onde estão os direitos humanos nessas horas? Não tem. Ninguém fala onde está. E é uma coisa que sempre me incomodou muito, inclusive que me levou a fazer esse vídeo aqui. Ficar falando em Revolução Francesa o tempo inteiro, o indivíduo fica achando que é tudo lindo, sai
da sala de aula, falando, nossa, a Revolução Francesa é uma coisa maravilhosa. Não, não foi nada de maravilhoso na prática. Na prática você tem matança, assassinatos, guilhotina durante 10 anos, instabilidade política e econômica também muito forte. E no término da Revolução Francesa, a ascensão do governo totalitário de Napoleão Bonaparte, que por sua vez, quando acaba, inicia-se uma nova monarquia absolutista, também um governo totalitário, e assim vai. Depois o sobrinho de Napoleão, que ficou no poder, também é outro governo totalitário, só em 1870 consegue. Agora, dito tudo isso, vamos para os Estados Unidos, vamos viajar, vamos de Paris para Washington. A independência dos Estados Unidos em relação à Inglaterra é datada de 1776. Sabida, festa de 4 de julho. Lá nos Estados Unidos eles têm 2 réveillons, porque essa festa do 4 de julho soltam fogos igualzinho, é uma puta festa. E essa independência, ela evidentemente necessita, a independência por si só não basta, você precisa elaborar uma série de leis, e fizeram. Então você tem a Constituição dos Estados Unidos de 1787. Constituição. Agora, essa Constituição, ela tinha uma frase, ela tem uma frase, porque está em vigor, está vigendo nos Estados Unidos da América do Norte. A frase todos os homens nascem livres e iguais perante a lei. São livres e iguais perante a lei. O indivíduo que escreveu essa frase, e isso a historiografia sabe porque tiveram acesso aos rascunhos da Constituição americana, o indivíduo que escreveu essa frase participou em grande parte para escrever essa frase, não sei se foi sozinho, mas teve grande protagonismo, acho que é pleonasmo, não fica legal, teve protagonismo na elaboração dessa frase, é um sujeito chamado Thomas Jefferson. E Thomas Jefferson, por sua vez, era um fazendeiro da Virgínia, do estado da Virgínia, e também tinha escravos. Tinha mais de 150 escravos na sua fazenda. E com 150 escravos em sua fazenda, ele escreve que todos os homens nascem livres e iguais perante a lei, são livres e iguais perante a lei. No olhar hoje, quando se fala isso no século XXI, talvez até fique mais fácil falar. É claro que fica, você olha para trás e fala, olha, que absurdo. Na cabeça deles lá, não. Ao menos para Thomas Jefferson e para muitos que elaboraram a Constituição americana. Então você tem um sujeito que tem quase 200 escravos na sua casa, fazendo uma frase que é uma norma constitucional de um país, falando que todos são livres e iguais perante a lei, voltando para casa e mandando lá os escravos fazerem isso e aquilo. Esse problema, eu acredito que, isso é uma opinião minha, eu acredito que não falem tanto de Revolução Americana como falam de Revolução Francesa por 2 motivos. O primeiro motivo que eu acredito que levou todo mundo a ficar falando em liberdade, igualdade e fraternidade, e citar essa Carta de Direitos Humanos, Direitos do Homem e do Cidadão, da época da Assembleia, eu acredito que o primeiro motivo seja a influência francesa que teve aqui no Brasil ao longo do século XIX. Quando a monarquia vem para cá, Dom João VI chegou junto aqui, fez uma sede, você eleva em 1815 o Brasil, ele se torna, ele faz parte do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Elevou a sua condição em 1822 a independência. E ao longo do século XIX você tem a missão artística francesa e uma fortíssima influência da corte francesa na corte aqui brasileira. A referência do Brasil no século XIX e ainda na primeira metade do século XX era muito grande a influência francesa, muito grande. Eu acho que esse talvez possa ser considerado como um dos motivos que levaram as pessoas, principalmente o corpo docente das universidades, a ficar idolatrando a Revolução Francesa. Segundo motivo, que acredito eu, que faça com que falem tanto de Revolução Francesa ao invés de falar em Revolução Americana. O segundo motivo é esse ponto da escravidão que eu acho que incomoda. A escravidão que perdurou até 1865, no governo do Lincoln,
até a emenda número 13, que vai de fato abolir a escravidão, eu acho que esse fator também pode ter sido um dos que contribuiu em alguma razão, não sei se em pequena ou grande razão, proporção, no que se ensina por aí. Então, era realmente o objetivo desse vídeo, era isso aí, era para fazer com que você que está me assistindo reflita um pouco sobre o que ensinam em todos os lugares. Se falaram isso para você em sala de aula, que bom, para mim nunca falaram. Então, realmente eu venho aqui tentar dar outra referência e às vezes, porque a gente pode fazer o quê? Você pode explicar uma coisa e omitir o outro pedaço. E é muitas vezes o que fazem com a Revolução Francesa. Fica lá falando, olha, que é isso aqui, que é liberdade, igualdade, fraternidade, agora na prática, e ninguém pergunta também. O indivíduo fala, mas e na prática, como é que foi essa Revolução Francesa? Uma ruptura com o poder vigente, que interessante, tal. Agora, o que veio depois? Napoleão, e depois, monarquia, e depois, sobrinho de Napoleão. Aí depois, em 1870, aí você tem a República Francesa, tem os probleminhas ao longo da Segunda Guerra Mundial, como muitos países tiveram ao longo da Segunda Guerra Mundial, problemas, que fez com que fosse instaurada, criada a França de Vichy. E depois da França de Vichy, aí considerar a França de Vichy é só um intervalo dessa república, tá? Acho que a França, no final do 19, conseguiu de fato consolidar essa república, mas levou quase 100 anos para fazer essa consolidação. Sobre esse período iluminista, é claro que eu recomendo, porque você tem duas óticas desse período. Você tem primeiro, você pode, abordando historicamente, aí é tudo que eu falei até aqui, mas também tem a questão filosófica, inclusive o texto do Kant, que eu não canso de citar, o que é o iluminismo, é uma referência do período. Se você se interessa, eu recomendo que leia o que é o iluminismo, Was ist Aufklärung. Recomendo que leia esse pequeno texto de um filósofo brilhante da época. Tá bom? Muitíssimo obrigado pela atenção. Espero que tenha gostado do conteúdo do vídeo. E até a próxima.